Meteu. Despedimo-nos e fiquei com a nítida impressão de que a anônima paciente, se aquele seu novo namoro em perspectiva fosse adiante, sequer teria a curiosidade de folhear a obra com que eu apresentara. Era sempre assim e não mudaria tão cedo. As pessoas, de modo geral, estavam apenas interessadas em resolver os seus problemas imediatos. A cogitação mais séria, em torno dos enigmas da existência, era apanágio de pequena minoria. De fato, a dor não poderia ausentar-se dos caminhos humanos, pois somente o sofrimento látego e invisível de Deus nos compelia a avançar além dos próprios interesses. Não fosse o receio da morte, o homem haveria de viver de maneira mais irresponsável e leviana. Sem dúvida, a humanidade ainda não estaria preparada para que sua dúvida, concernente à imortalidade, se transformasse em certeza, pois, caso plenamente convicto de sua sobrevivência ao decesso físico, o homem viveria como se fosse um eterno adolescente. Tomei algumas fichas dos internos e mal começava a ordená-las, antes da minha incursão médica aos pavilhões, quando um companheiro de ideal chegou, esbaforido. Doutor Inácio, viemos pedir socorro. O que foi que houve? Alguém se acidentou? Não. É mais grave, explicou. A família do Sebastião, o que tem? Está toda obsidiada, pai, mãe e filho. Não é possível. Exclamei. O Sebastião e a esposa são espíritas. Estão todos incorporados lá. Contou o confrade. Vamos precisar interná-los. Tentamos doutrinar as entidades e nada. Como foi isso acontecer? Eles estavam fazendo sessão mediúnica em casa e o menino exercitava psicografia. A esposa está tomada por um espírito que não cede e revela-se agressiva. Já oramos, já transmitimos passes. O Senhor precisa vir conosco. Não podemos deixá-los assim. Logo o Sebastião, um homem tão bom e caridoso, a caridade não vigia sozinha, observei. Deixando as fichas dos pacientes sobre a mesa, entramos no carro e partimos. Chegando à referida residência, a situação, de fato, era estarrecedora. O pobre do Sebastião deitado, sendo, pasmem, submetido a uma cirurgia no perispírito. A esposa, totalmente fora de controle, dominada por um espírito pseudo-sábio. E o rapaz recebendo mensagens atribuídas ao Dr. Fritz, enchendo laudas e laudas de papel com garatujas ilegíveis. Assim que me viu adentrando a sala, a esposa em transe, conduzida pela entidade, correu na minha direção. Dr. Inácio. O senhor chegou na hora, falou, procurando me envolver. Estamos intervindo, cirurgicamente, no corpo espiritual do Sebastião. Ele está com uma espécie de hemorragia de princípio vital. Se não lograrmos êxito, ele desencarnará. O Senhor, com os seus conhecimentos e a sua mediunidade de efeitos físicos, poderá nos auxiliar. Então, o Sebastião vai desencarnar, respondi com firmeza, mas ironizando a entidade. Eu não sou médium de efeito nenhum. Isso é obsessão, e de obsessão eu entendo. O espírito, através da médium em desequilíbrio, me fulminou com o olhar e vociferou: ninguém sai daqui. Todos eles são nossos. Como ousam invadir um terreno que não lhes pertence? Esta casa não é de vocês. Pálido, estirado no leito sob sugestão hipnótica, o Sebastião não movimentava um dedo. O menino que, a essa altura, parara com a psicografia, foi conduzido à cozinha por amigos para tomar um copo d'água e sair daquela corrente vibratória negativa. Manuel Roberto, que seguira comigo, a minha determinação, preparou o estojo e, com dificuldade, aplicamos uma intramuscular em Alice, por cujos lábios o espírito continuava a me dizer impropérios. É assim que vocês agem. Onde é que está a força moral de vocês? Está na injeção, repliquei, notando que a médium começava a se acalmar, não mais oferecendo sintonia ao obsessor, o qual relutava em partir. Vocês me pagam. Bloquearam o cérebro dela, mas eu voltarei.
Ela não ficará dopada o tempo todo, não, meu irmão, acrescentei. Você também seguirá conosco para o sanatório, mas eu não quero ir. Soltem-me. Deixem-me. Que fios são esses que me prendem? O que vocês estão fazendo comigo? A minha cabeça está rodopiando. Os efeitos do medicamento, dado o processo de simbiose mental e de vampirismo que se havia estabelecido entre a mente do obsessor e a da médium, se faziam igualmente sentir sobre a entidade. Em nível de perispírito, obsessor e obsediado compartilham determinados fenômenos pertinentes ao quimismo cerebral. Enquanto Manuel Roberto providenciava a internação de Alice, demorei-me conversando com Sebastião. Doutor, perguntou-me ele com voz sumida, o que foi que aconteceu conosco? Nada fizemos de errado. Invigilância, meu amigo, invigilância. Retruquei, enquanto auxiliava a sair da cama para um banho esperto. Mas praticamos a caridade, frequentamos o centro espírita. Qual o mal em querermos ser médiuns? Onde a proteção que os nossos benfeitores nos dispensam? Aqui, materializada dentro da casa de vocês, como Alice, depois de ficar alguns dias conosco, receber alta, você poderá retomar o trabalho amanhã mesmo e o seu menino irá para a escola. Um problema obsessivo solucionado rapidamente. É o mérito da caridade. Não fosse por isso, iriam vocês três para o sanatório e só Deus para avaliar as sequelas psicológicas com que haveriam de permanecer. O meu filho viveu com o Dr. Fritz noutra existência. Balela, Sebastião. Retruquei, incisivo. Esqueça isso. Que essas sementes de treva não prosperem na sua cabeça. O verdadeiro Dr. Fritz está longe dessa confusão. Não faça mais reunião mediúnica em casa. Poderia ter acontecido alguma coisa pior. Mediunidade sem vínculo com o centro espírita expõe o médium à mais fácil ação dos obsessores. O grão de mostarda. Alice permaneceu conosco, internada, por mais de um mês. Aos poucos, fomos suprimindo os medicamentos e tentando conversar com ela. Dava para notar-se claramente, no entanto, que o seu vínculo psíquico com as entidades que a perturbavam não se desfizeram de todo. Algo havia se modificado no brilho dos seus olhos. Aquele processo de vampirismo, segundo deduzi, não se iniciara na presente existência. Por vezes, quando reencarnamos, conseguimos nos ocultar dos espíritos que nos perseguem por um bom período de tempo. Todavia, quando nos descobrem no corpo, eles passam a nos assediar. Por este motivo, as obsessões aparentemente incompreensíveis que nos surpreendem, ensejando o súbito aparecimento, ou melhor, reaparecimento de mazelas morais que não supunhamos possuir. Famílias bem estruturadas e companheiros de conduta ilibada mudam de comportamento, causando estranheza nos que se habituaram a vê-los como ponto de referência espiritual. Alice recebeu alta, mas receei que ela nunca mais pudesse ser a mesma. Falando pouco e sequer ousando me fitar diretamente, despediu-se de mim com discreto aperto de mão. Sebastião e o garoto haviam se refeito quase inteiramente. Todavia nossa desventurada irmã não se libertara a contento da influência do obsessor. Trocando impressões com Dé Modesta acerca do problema, ela comentou: Inácio, em alguns casos entre obsediado e obsessor existe uma ligação afetiva que, de imediato, não podemos compreender. Não vejamos somente ódio ou desejo de vingança nos quadros obsessivos que se instalam. Muitas paixões exacerbadas do pretérito, quando nos identificam no corpo, imantam-se em nosso psiquismo numa espécie de enxertia espiritual. Não raro, quando tal acontece, passamos a depender da presença dos parceiros das experiências que vivenciamos em comum. Mas como ficam os novos compromissos afetivos assumidos? Alice, a esposa e mãe, Sebastião e o filho, com certeza, fazem parte de suas dificuldades kármicas,
sem significar que principalmente o esposo seja o espírito eleito por ela para os seus sonhos de ventura. Nas vidas que já se foram existem relacionamentos tais, que nos custam esquecer. O esposo dela, no entanto, me parece um bom homem, submisso aos seus caprichos de mulher. Ele talvez simbolize tudo a que uma mulher aspira em termos de esposo, carinhoso, pai dedicado, trabalhador, mas, contraditoriamente, ele representa tudo que ela não quer. Durma-se com um barulho desse. Gracejei, meneando a cabeça. Você sabe o que estou dizendo, Inácio. Não queremos a felicidade que temos. Somos tão personalistas, que a felicidade dos outros é a que queremos para nós, nem que tal felicidade nos seja menos felicidade que a felicidade que possuímos. É complicado, extremamente complicado. Somos, de fato, mentes ensandecidas, sentenciei. Todavia Deus é sábio. Se fôssemos indiferentes, não nos comprometeríamos e, se não nos comprometêssemos, nos privaríamos da lição. É necessário que venha o escândalo, exatamente. Alternando posições na vida física e revezando-nos com os companheiros que ora estagiam no corpo, ora fora dele, vamos aprendendo uns com os outros o que nos compete saber. Um só espírito problemático que, por exemplo, reencarna em determinado grupo familiar, mobiliza a família inteira. Por este motivo, enquanto não nos tornarmos inacessíveis, não viveremos sem problemas e desafios. Quer dizer, então, que a loucura é um mal necessário. Aventei, incentivando-a. A loucura e todo o seu séquito de desajustes. Quantos pacientes nossos no sanatório provêm de famílias bem postas na sociedade? Têm dinheiro e regalias, mas desconhecem o que seja alegria. Um filho ou uma filha psicopata, um neto ou uma neta esquizofrênica e um pai ou uma mãe paranoica são instrumentos de reflexão para todo o clã. Muitos parecem esquecê-los aqui, comentei. Não importa, estarão acumulando mais brasas sobre a própria cabeça. O remorso é um vulcão que, antes de entrar em erupção, muitas vezes se prepara demoradamente. Ninguém logra isolar-se completamente dos problemas que o cercam. Mais dia, menos dia, todos seremos chamados a reparar os erros cometidos. E esta angústia que sinto, esta sensação de fracasso diante da cura impossível de determinados pacientes, ora, Inácio, não queiramos fazer a obra de Deus. Não estamos operando a cura de ninguém, a não ser a nossa. O fracasso que sentimos em relação aos outros é o fracasso que sentimos em relação a nós. A questão básica é que não conseguimos nos doar mais do que já nos doamos. Sabemos disto e ficamos tristes. Na verdade, as lágrimas que choramos pelos nossos semelhantes são as lágrimas que vertemos por nós, ao verificarmos a extrema indigência que ainda nos cerceia os passos nas aspirações de ordem superior. A satisfação gera o comodismo. O homem inquieto não cessa de procurar. Disse-nos Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Consolados por quem? Por si mesmos, quando lhes cessarem as aflições, ou seja, quando alcançarem o objetivo pelo qual estão se afligindo. Estamos indo longe com nossa conversa. Não tão longe quanto deveríamos ir em nossas atitudes. Está vendo, Inácio? Você acionou um mecanismo de defesa mental. Quanto mais sabemos, mais exigimos de nós. Por este motivo, não nos convém saber muito ou, por outra, não queremos saber muito. Não estamos dispostos a ceder quanto a consciência nos solicita. Admiramos Francisco de Assis, desejamos ser como ele. Mas, de preferência, sem termos necessidade de fazer o que ele fez. Em outras palavras, o nosso propósito é de que o céu se acomode à terra e não que a terra se conforme ao céu. O paraíso nos interessa, desde que não tenhamos de abdicar da nossa condição humana. Positivamente, Demodesta, em que pese os seus elevados dotes de inteligência, não estava se expressando sozinha. Curioso.
Insinuei. Você está inspirada hoje. Confirmando as minhas suspeitas, ela respondeu, PM, o nosso Eurípedes Barçanufo está aqui conosco, Inácio, desde o início. As lágrimas me afloraram instantaneamente aos olhos. A luta, apesar de árdua, tinha suas compensações. Quando, não raro, de espírito quebrantado pelos reveses do caminho, o mundo espiritual se fazia presente e, então, eu me sentia a afeição de uma flor ressequida no deserto, visitada pelo orvalho da noite. A revelação, porém, tirara minha espontaneidade no diálogo. Sem mais ousar olhar diretamente para médium, em transe natural, escutei as derradeiras palavras do inovidável benfeitor. Inácio, meu filho, não nos deixemos desalentar. O caminho é deveras longo, mas o Senhor nos precede. Evitemos os equívocos de outrora e não mais posterguemos a tarefa da própria ascensão. O nosso esforço no bem pode nos parecer diminuto, mas não nos esqueçamos de que o Senhor comparou o reino de Deus a um grão de mostarda, e dizia, a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. O questionamento excessivo em torno da verdade não nos permite colocar em prática aquilo que já sabemos do amor. Todos somos filhos de Deus e, a rigor, todos nos sentimos irresistivelmente atraídos pela sua luz. Na ânsia de alcançá-la, muitas vezes mergulhamos mais profundamente nas trevas de nós mesmos. O mal é um estágio transitório. Tudo o que não se identifica com a divina essência possui existência fugaz. Portanto, não nos amarguemos desnecessariamente. O homem ainda não passa de uma criança, imaginando que o mundo seja o seu parque de diversões particular. Engendra guerras de extermínio, a violência em nome da fé, a discriminação racial. Não obstante, a lei do karma tudo reverterá no momento justo. Quanto mais mal, mais bem, quanto mais bem, mais Deus. Não depreenda destas nossas palavras que sejamos pela fatalidade do mal. No entanto, a experiência mostra que a criança chora porque tem fome e não tem fome porque chora. Com o lenço, todo amarrotado, que sempre trazia à minha disposição no bolso do jaleco, eu tentava enxugar as lágrimas que me desanuviavam o espírito. Pousando a destra em meu ombro, à altura do coração, o venerável mentor disse, em despedida, filho, asserene-se. Não nos percamos daqueles que já se identificam com o Senhor e conhecem o caminho que estamos começando a trilhar agora. Ainda que, em torno, tudo nos seja convite ao cepticismo e à desilusão, perseveremos. O verdadeiro idealismo continua sendo opção de poucos e, no instante do testemunho, o discípulo se verá sempre a sós com as aquisições que tem efetuado em seu mundo íntimo. A ciência capitulará repetidas vezes, a filosofia reconsiderará conceitos e a religião se libertará dos dogmas que a escravizam. Nada deterá a marcha da evolução. Das ruínas de prédios antigos a que se levantam as modernas construções. As civilizações se sucedem, mas o espírito é o mesmo em sua trajetória bendita. Que o bem nos sintetize as aspirações, e teremos certeza de que não estamos consumindo tempo em vão, adiantando-nos na senda aqui, graças ao conhecimento espírita, lobrigamos na atualidade. Quem retrocede candidata-se a difícil recomeço. Não olhamos para o alto à procura de Deus, quando o trazemos conosco no coração. A edificação do reino celeste é de ordem íntima. Não virá com aparências exteriores. O universo, que se expande por fora, não é mais que o universo do Espírito, que abarca toda a criação divina. Possuímos asas e não sabemos. Nenhuma distância se nos faz incomensurável e não existe lugar em que não possamos estar. Que o Senhor seja louvado. Mãe. A comunicação espontânea do apóstolo de Sacramento muito me edificara, pois eu sempre nutrira pelo espírito de Eurípedes Barçanufo a maior admiração e respeito,
chegando mesmo, quando encanado, a coletar alguns subsídios e reuni-los em singelo volume para sua futura biografia. De fato, o mundo espiritual nunca nos faltava com a sua presença consoladora diante das lutas. Conforme já havia narrado, Alice, a esposa de Sebastião, recebeu alta e, desde então, pude notá-la diferente comigo e com os amigos que os socorreram naquela crise obsessiva. Quando, porventura, tínhamos oportunidade de nos encontrar, discretamente ela procurava me evitar, apenas se dignando de me cumprimentar em situações inevitáveis. Nunca pude compreender, repito, inteiramente, o consórcio psíquico existente entre os médiuns e as entidades que, com maior frequência, se expressam por seu intermédio. A rigor, eu não saberia dizer até onde era Alice que me evitava, com ressentimento que mal conseguia disfarçar, ou era o espírito obsessor que fora desmascarado por mim. O certo é que o nosso relacionamento amistoso perdera toda a espontaneidade, inclusive Sebastião, sempre submisso à mulher, mudara o seu jeito comigo. Ao que pude saber, o fato na residência do casal nunca mais se repetira, ou seja, aquele desequilíbrio mediúnico generalizado envolvendo pai, mãe e filho cessara por completo. Se deles não se afastaram por completo, as entidades que os molestavam se sentiram impedidas de maior aproximação. Em que pese o seu excessivo misticismo e pequeno conhecimento da doutrina, Sebastião e Alice viviam na periferia, amparando os mais necessitados, visitavam os doentes nos hospitais e eram entusiastas do ideal espírita. Com certeza, o quadro obsessivo não fora equacionado por mera intervenção nossa. Assim, um simples injetável e uma breve internação hospitalar tivessem o poder de solucionar questões kármicas que há séculos se arrastam. Junto às providências que tomamos, os amigos espirituais se mobilizaram nos bastidores, conseguindo uma trégua para o casal, que disto não tenho a menor dúvida, se não possuísse extensa folha de serviços a seu favor, teria sua situação complicada. Ainda debaixo daquelas reflexões que, entre um vicioso e implacável cigarro e outro, e mais outro, eu efetuava, observando as espirais de fumaça no meu consultório, recebo o recado que uma mãe em extremo desespero chamava por mim à porta do sanatório. Imaginando, como sempre, tratar-se de mais uma pedinte das muitas freguesas que procuravam por mim durante o dia, remexi nos bolsos e separei algumas cédulas de menor valor. Quando saí para efetuar a doação, deparei-me, no entanto, com uma senhora que chorava muito e que eu nunca vira antes. Com os cabelos desgrenhados, aquela mãe estampava no rosto o retrato da aflição. Doutor Inácio, por caridade, o senhor precisa me valer. Tenha piedade de mim. Estou sofrendo. Disse-me entre soluços. Acalme-se, minha irmã, respondi, ainda não fazendo ideia do tamanho da tragédia que ele estava vivenciando. O que foi que houve? O meu filho, doutor. O meu filho morreu ontem, à noite, e eu preciso fazer o enterro dele. Imaginando que a questão ainda fosse dinheiro, perguntei, a senhora já providenciou a funerária? Está tudo arranjado, doutor. O problema não é este. Somos pobres, mas eu venderia tudo que tivesse em casa, para dar ao meu filho um enterro condigno. Pedindo a um funcionário que providenciasse um copo d'água para a pobre mulher, indaguei. O que houve com o seu menino, minha filha? O André, doutor. O André se enforcou. Um rapaz forte, inteligente, de 17 anos de idade. O senhor não avalia quanto estou sofrendo. O meu coração está prestes a explodir, mas... Por que, meu Deus, ele teria feito isso? Por causa de namorada, doutor. Eles brigaram, e a moça não quis reatar o namoro. Eu não entendo. O meu filho estava no 2 grau Celsius colegial. Subiu numa cadeira e, com um pedaço de corda do pai, que é carroceiro, enforcou-se numa viga de madeira.
Aí, meu Deus! O meu marido está enlouquecido. Diante de determinadas situações de sofrimento, momentos existem nos quais nos sentimos completamente sem repertório e sem ação. Eu não sabia o que dizer e o que fazer para consolar aquela senhora, que tinha deixado em casa o corpo inerte do filho, a fim de me procurar. Vocês são espíritas? Questionei. Não, doutor, somos católicos. Eu frequento a igreja, vou à missa todos os domingos. O meu filho fez a primeira comunhão. No que, então, minha irmã, eu poderia lhe ser útil? Uma prece. Doutor respondeu-me com a voz entrecortada. Uma prece pelo meu filho. Eu não quero que o André seja sepultado assim. Venho pedir que o senhor vá à minha casa e ore pelo meu filho, mas vocês são católicos. Argumentei, receando ampliar a minha área de conflito com a igreja. F/em Versailles. De hoje em diante não sou mais. Onde o corpo do meu filho não pode entrar, a minha alma não entra. O padre da paróquia que frequentamos não quer orar por ele. Disse-me que o suicídio é contra a lei de Deus e que todos os que o praticam vão para o inferno. É verdade, doutor? O meu amor de mãe seria maior que o amor de Deus? Avaliando a extensão do drama que eu tinha à minha frente, esclareci: não, minha irmã, não é verdade. O inferno não existe. Deus é Pai de infinita misericórdia. Quem comete o suicídio está fora de si. O que um menino como seu André poderia saber do que estava fazendo? Fale, doutor, fale, mais, pediu-me. Quer dizer, então, que no Espiritismo existe esperança para os suicidas. Deus não nos criou para consentir que nos arrasássemos a nós mesmos. É evidente que todos arcamos com as consequências das atitudes que ferem a nós e aos outros, mas ninguém está irremediavelmente condenado ao sofrimento. O senhor irá à minha casa, doutor? Irei agora com a senhora, respondi, enquanto voltava para dentro do sanatório, com o propósito de pegar sobre a minha mesa um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Em chegando à casa humilde, situada no mesmo bairro, observei a simplicidade com que vivia aquela família e, infelizmente, não pude evitar o pensamento: se este casal fosse gente abastada, que pudesse ofertar à igreja altas somas em doação, os padres haveriam de arranjar um sofisma qualquer, descaracterizar o suicídio do menino e abrir as suas portas para encomendar-lhe a alma. Alguns escassos familiares e amigos, presentes no recinto, olharam-me com certa estranheza quando cheguei. O pai do rapaz, que ganhava a vida em cima de uma carroça, estava debruçado sobre o corpo do filho exposto na sala de acanhadas dimensões. Aproximei-me respeitosamente e, confessou-lhes, sentindo-me indigno de ali estar para o que eu fora fazer, atendendo à solicitação de uma mãe em desespero, abri as páginas do Evangelho e li, em voz alta, um trecho do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Quando, em seguida, concluí a oração, notei que vários fizeram, às pressas, o sinal da cruz, algo confusos quanto à situação que era vivenciada por aquela família católica. Deus lhe pague, doutor, Deus lhe pague! Exclamou a senhora, ante o olhar complacente do esposo, que não se ergueu era hora alguma de cima do corpo do filho prestes a ser sepultado. Antes de me retirar, como de praxe em Uberaba, assinei o culto de saudade e, em nome do sanatório, deixei pequena colaboração financeira que, na maioria das vezes, a funerária encaminhava para as obras assistenciais da igreja. E, sem conseguir me livrar da minha velha tendência à ironia, raciocinei: dinheiro espírita para o bolso dos padres. E rematei, que eles, aliás, aceitarão de muito bom grado. No dia em que seria celebrada a chamada missa de sétimo dia de seu filho, D. Efigênia me procurou e, um tanto mais confortada, me disse: doutor, eu e o meu marido, definitivamente, não iremos mais à igreja. Depois do enterro do André, o padre esteve lá em casa, à noite.
Abrandou as suas palavras e nos falou que, talvez, houvesse esperança de que o nosso filho esteja no purgatório. No entanto, o que ele nos disse não nos convenceu. Uma vez mais, venho agradecer e pedir que o Senhor continue orando por nós. Temos orado, minha irmã redargui, admirando a fibra espiritual daquela mulher, que auxiliava o marido nas despesas de casa trabalhando como lavadeira. O espírito do meu filho estará bem, não é? Sem dúvida. Eu ouvi dizer que ele poderá estar vagando no Vale dos Suicidas. Onde ele estiver, ele jamais estará fora do amor de Deus. Se nós, sendo imperfeitos como somos, estendamos as mãos àqueles que caem, não podemos acreditar que as leis divinas assistam, com indiferença, os nossos padecimentos. O meu marido está querendo mudar para a roça, doutor. Temos o convite de um fazendeiro para trabalhar como caseiros. Talvez nós não nos vejamos mais tão cedo. Eu não o esquecerei. Gostaria, no entanto, de lhe pedir uma coisa. Pois não, se estiver ao meu alcance, respondi. Eu queria ganhar aquele livro que o Senhor leu em nossa casa, quando fez a prece antes do enterro do meu filho. Falanges do mal. Não podemos atribuir as trevas à autora da nossa invigilância, isentando-nos de culpa naquilo que nos acontece de desagradável. Sabemos que os espíritos infelizes permanecem sempre à espreita de nossas fragilidades, mas semente alguma germina em terreno que não seja propício. Conforme dissemos no outro trecho, no sanatório, periodicamente, sentíamos mais diretamente a ação das falanges do mal. Entidades espirituais que, parecendo se organizar, nos assediavam, intentando comprometer o trabalho da doutrina. Atravessávamos, neste sentido, fases difíceis, que exigiam de nós outros maior recolhimento na oração e, sobretudo, perseverança no cumprimento do dever. Quando, imaginando que tudo estivesse bem, descuidávamos da vigilância, os problemas explodiam, desavenças entre os funcionários, atritos com familiares dos pacientes, inquietação dos internos. Não poucas vezes, evitamos que um ou outro dos nossos pacientes cometesse o suicídio. Não sabemos como possuíam lucidez, por exemplo, para planejarem e colocarem em execução os planos de autoextermínio que, mercê da misericórdia divina, sempre se frustravam. A igreja e, de resto, a sociedade de maneira geral, viviam na expectativa de que um escândalo acontecesse no sanatório ou nos centros espíritas de Uberaba, para que ganhássemos as páginas policiais. Certa vez, uma de nossas pacientes, parcialmente sedada, sem que ninguém percebesse, valendo-se de diminutas tiras de lençóis, cobertores e toalhas e até mesmo de barbantes, a que tivera acesso, tentou enforcar-se, dependurando-se no chuveiro. Ainda bem que, em qualquer instituição espírita que se preze, o material de construção é todo de segunda linha, quando não de terceira. O reboco da parede cedeu, o cano do chuveiro entortou-se e ela, nua, caiu sentada em pranto convulsivo. Curioso que, nos dias anteriores, eu estava me indispondo com o pessoal da lavanderia, chamando-os de relapsos, devido justamente ao número de peças de cama e banho que estavam aparecendo rasgadas. Se, nos pavilhões, um doente agredisse outro e nele provocasse qualquer hematoma, os familiares dos envolvidos em semelhante querela que quase nunca iam vê-los coincidentemente surgiam e nos submetiam a interrogatório nazista, chegando, veladamente, a nos ameaçar com denúncias. De temperamento algo explosivo tanto quanto possível, eu delegava qualquer explicação ao nosso preclaro Manuel Roberto, que, além de competente enfermeiro-chefe, sempre se mostrava zeloso dos assuntos pertinentes à doutrina. De quando em quando, bilhetes anônimos nos eram endereçados com teor que aqui não nos cabe reproduzir. Os mais amenos nos acusavam de promover orgias e bacanais com os internos,
como se o hospital que dirigíamos fosse o mais reles prostíbulo. Sem dúvida, as trevas não nos concediam tréguas. No entanto, os seus representantes encarnados revelavam-se extremamente competentes e oportunistas. Em nossas sessões de desobsessão, que classifico, sem nenhuma modéstia, de memoráveis, os espíritos que se opunham deliberadamente aos nossos propósitos, por vezes, induziam de modesta ao transe e entabulavam conosco longas conversações. Certa noite, um deles, que não se identificou, falou por quase 20 minutos, sem nos permitir o menor à parte. Vocês estão enganados, disse-nos, com altivez. Palavras não nos convencem. Podemos enxergá-los em suas intenções mais ocultas. Em nada vocês se diferenciam de nós, aliás, são até mais hipócritas lobos em pele de cordeiro. Nós acreditamos no que fazemos e, para tanto, não temos que recorrer à fé. O nosso próprio ideal nos basta. Com vocês é diferente, pois que vivem evocando a intercessão de espíritos supostamente redimidos. Tudo é uma deslavada mentira. Os interesses que os movem são semelhantes aos nossos. Juntem-se a nós e desistam da santidade. Essa doutrina que professam é perfeita demais para vocês. Falam em perdão, mas quem é que verdadeiramente perdoa? Pregam o desprendimento, porém quem é que vive com desapego? Ensinam a solidariedade. Muitos, no entanto, aqui dentro mesmo, desconhecem o nome da maioria dos que se recolhem a esta casa. O que lhes interessa é o maior número que lhes ensejará maior ganho financeiro. Porque os pacientes que pagam são tratados com deferência, ao passo que os gratuitos são sempre os últimos na hora do banho. Os últimos a serem servidos no almoço e no jantar, os últimos a serem examinados. Não queiram ser o que vocês, positivamente, não são. A Terra gira, isolada, no espaço. Deus não é senão o conjunto das leis insensíveis que sustentam a vida. Nada está programado, nós é que nos programamos. Não existe saída. Vejam o que os homens fizeram com o Evangelho. Inúmeras seitas cristãs disputando entre si a primazia da verdade. Para que mais engoda? Sejamos honestos. Vocês falarão a todos que a morte não existe, que a reencarnação é um fato insofismável. Neste sentido, não iremos contestá-los. Sim, a morte não existe, e daí? Não encontramos Deus e nada sabemos do paradeiro de Jesus Cristo, se é que, realmente, a sua figura não passa de um mito engendrado pela religião. Digo-lhes que quem morre não sai da terra, o nosso único habitante no universo. Precisamos disputar o mundo com os homens. Nós, os que vocês chamam desencarnados, não passamos de aves que, transitoriamente, foram lançadas para fora do ninho, e o nosso espaço é o espaço que vocês estão ocupando agora. Viveríamos melhor se fôssemos mais realistas. É a brandura que conturba e fragiliza os espíritos. O discurso da entidade era envolvente. Escutando-o em prece, para não consentir que o veneno do desalento se me inoculasse na alma, permiti que continuasse por mais alguns minutos, antes de intervir. Estamos em toda parte e não cederemos. Formamos, onde estamos, extensas comunidades e temos procurado nos organizar, para que vocês não nos submetam. Nós nos infiltramos com facilidade no meio de vocês e somos nós que, sob disfarce, damos presença em muitos dos templos denominados espíritas e os seus médiuns nos servem com docilidade, ao ponto de, com a maioria, fazermos o que queremos fazer. Vejam a rivalidade e a desunião existente. O cristianismo, há quase 2000 anos, fez mais e melhor no seu primeiro século do que o espiritismo está fazendo. Os cristãos primitivos eram mais sinceros que os espíritas modernos. A vaidade e o personalismo os consomem. A rigor, não temos tido muito trabalho. Se interesses materiais não existissem por detrás das religiões, de há muitos homens teriam abandonado o Evangelho. Interrompendo a fala inflamada do comunicante,
Um dos vários que, de tempos em tempos, nos visitava como que para nos testar a fé, argumentei. Meu irmão, você tem razão em boa parte da sua palavra e até precisamos agradecer o seu alerta. Compreendamos que você não nos odeia. As suas colocações são de cunho filosófico e, apenas neste sentido, nos cabe contestá-las e nos cabe contestá-las, pelo simples fato de que pensamos diferente. Onde estão as provas de que o que você nos diz é a expressão da verdade? Se não estamos à altura de responder a todos os seus questionamentos, reparamos que as suas dúvidas concernentes à existência não são menos numerosas e complexas. Ousaríamos dizer, no entanto, que contamos com a lógica e com o bom senso a nosso favor. Há algo, dentro de mim e de você, nos diz que o bem é a lei natural da vida. A sensação de paz que experimentamos quando agimos positivamente contrasta com a aflição que nos domina quando agimos contrariando os alvitres da consciência. Instintivamente, procuramos a luz. Não há quem se compraza no bem. Por mais egocêntricos sejamos, há sempre alguém por quem seríamos capazes de renunciar à própria felicidade. Ninguém vive sozinho e ninguém se basta inteiramente. Você nos cobra, e com razão, maior coerência entre o que cremos e o que fazemos. Consideremos, no entanto, que a doutrina espírita é muita luz de uma vez só para os nossos olhos habituados à escuridão. Somos ainda excessivamente frágeis para o modelo de vida que o Senhor nos exorta. Não estamos, porém, paralisados. A cada dia, nos tem sido dado avançar um pouco mais e tomar consciência da distância que nos separa do ponto que nos compete alcançar. Todo trabalho íntimo é moroso. A própria criação divina não é uma obra acabada. Una-se a nós. Outrora, pensávamos como vocês, compreendemos, porém, que é inútil nos opormos ao curso natural das coisas. Você é um bom jogador, interrompeu a entidade, sem ânimo para contestar-me. Você blefa, sabe? Venho lhe falar de um assunto concreto e você teoriza. Todos somos livres, não é? Retruquei, sem o propósito de provocar. Você nos falou o que quis, comportou-se com moderação. Estamos, meu irmão, esgrimindo no mundo das ideias. Você aventa a hipótese do Cristo não ter existido. Vestígios de sua presença física na Terra nos dariam uma maior convicção a respeito de sua passagem entre nós do que o seu pensamento vivo, exarado nas páginas do Novo Testamento. Qualquer cadáver de homem que tenha vivido há muitos séculos poderia ser ou não ser o dele, concorda? Agora, a quem atribuir a autoria dos ensinamentos que dividiram a história e construíram, no Oriente e no Ocidente, o que de melhor possuímos na civilização? O Cristo é grande demais para que possamos personificá-lo. A existência dele entre nós transcende a nossa compreensão. O comunicante não quis mais ouvir. Com um até breve, deixou o recinto da nossa reunião mediúnica mergulhado em profundo silêncio. Sinceramente, eu não saberia dizer de onde me provinha a argumentação para o diálogo com as diversas entidades que, praticamente a minha existência inteira, tentavam me baquear a fé. O certo é que, se buscavam me desanimar, de cada embate daquele eu me retirava espiritualmente mais fortalecido e disposto a continuar. A presença do irmão José. Para nossa alegria, novamente a presença do irmão José se fez, ao término da nossa reunião. O venerável benfeitor, controlando as faculdades mediúnicas de Demodesta, discorreu, como de hábito, destacando a excelência dos ensinamentos de Jesus, detendo-se no enfoque do capítulo 6, versículo 43, das anotações de Lucas. A árvore que produz maus frutos não é boa e a árvore que produz bons frutos não é má. A abordagem viera a propósito da comunicação da entidade com a qual mantivéramos, anteriormente, longo diálogo, em nossa costumeira sessão mediúnica de toda quarta-feira. Meus irmãos, disse-nos, atentemos para a lúcida palavra do Senhor, que, como ninguém,
nos conhece em nossas mais íntimas intenções. A árvore que produz maus frutos não é boa, mas também não é inteiramente má, ou seja, o homem não estará irremediavelmente condenado pelas ações infelizes que pratique. A redenção espiritual é apanágio de todos. Não há quem se coloque fora do plano divino de aperfeiçoamento para todos os seres. Na sequência, o Mestre nos ensina que a árvore que produz bons frutos não é má. Evidentemente que não. Todavia, porque igualmente não a considera completamente boa, já que se revela capaz de produzir bons frutos. O problema é que, se a bondade é um estado natural nas criaturas, ainda não é de forma definitiva. Assim como o homem transitoriamente bom é capaz de atitudes insensatas, o homem temporariamente mau é capaz de gestos de elevação e nobreza. Entre quedas e ascensões no mundo de nós mesmos aqui, aos poucos, nos levantamos para Deus. A rigor, no atual estágio evolutivo em que nos encontramos, a linha divisória que separa o homem delinquente do virtuoso é tênue e frágil. Muitos de nós, infelizmente, transitamos de uma condição para outra com extrema facilidade. Num átimo, Paulo de Tarso saiu da posição de algoz para de Marte do cristianismo. Judas Iscariotes empreendeu um movimento contrário. De apóstolo do Senhor, passou a história na condição do invigilante companheiro que o traiu. Evitemos, portanto, efetuar qualquer julgamento sobre a conduta alheia. Nem sempre a árvore frutífera consegue reprisar no pomar a mesma produção de frutos, nem na quantidade nem na qualidade. Até que o bem seja em nós um estado de espírito invariável, com certeza, experimentaremos várias recaídas no mal. O fortalecimento da vontade é gradativo. A repetição da experiência positiva é que a estratificará em nossos espíritos. Neste sentido, embora tenhamos o dever de fugir à queda, consideremos que, sem os reveses do cotidiano, através das vidas sucessivas, não adquiriremos justa noção de equilíbrio. O equívoco deliberado gera o remorso, e o remorso cria em nós mecanismos de defesa contra o erro. Somente com o sábio concurso do tempo é que nos convenceremos da excelência da virtude, opondo-nos, decididamente, à influência dos vícios. Se raros já se encontram domiciliados nas regiões da luz e muitos estagiam nos campos da sombra, a esmagadora maioria, indecisa, simbolicamente estagia nas dimensões da penumbra. Dentro de nós mesmos, ora emerge o santo, ora desponta o pecador. Infelizmente, as circunstâncias externas é que nos fazem ser o que, intrinsecamente, não somos. Efetuando ligeira pausa para que absorvêssemos aquele caudal de precioso esclarecimento, o qual eu me esforçava, ao máximo, para fixar na memória, o irmão José prosseguiu. O interesse se conflita com o desinteresse, o desejo se contrapõe à renúncia. Ter é a melhor forma de não possuir. Quanto mais se entrega, mais o homem se pertence. Tudo quanto carecemos de reivindicar não é nosso. Quem reclama excessivamente não atende com generosidade. O egoísmo é a negação de Deus. A criação divina é um ato de suprema solidariedade. Quem não estende a mão não encontra distâncias, porquanto não logra sair da órbita de si mesmo. O que aparenta não é. A essência das coisas somente pode ser alcançada por aqueles que se preocupam com o essencial. Enquanto o homem não se despojar, ele não se sentirá pleno. Reflitamos novamente. A árvore que produz maus frutos não é boa e a árvore que produz bons frutos não é má. Não reparamos nas palavras de Jesus qualquer espécie de reprimenda à árvore que produz maus frutos e nem de louvor a que produz bons frutos. Cada uma delas se revela no estágio que lhe diz respeito. Uma não é boa ainda e outra não é má de todo, mas ambas estão fadadas ao supremo bem, de onde, originariamente, procedem. O espírito só se purificará completamente quando mergulhar no oceano divino. A fonte nasce cristalina, polui-se em seu percurso, todavia, quando, após longo trajeto, se precipita no mar,
retorna à sua primitiva pureza. A água salgada como que se decanta de todas as impurezas remanescentes. Estamos em Deus, mas ainda não somos com Deus. Falta-nos conscientização permanente, estabilidade emocional e diretriz psicológica. O espírito, em certas incursões no corpo físico, avança significativamente, em outras, porém, permanece estacionado, sem maior aproveitamento da ensancha reencarnatória. Nem o cérebro humano se encontra presentemente apto para que o espírito logre maior êxito em suas experiências na carne. Espírito e matéria travam um milenar combate entre si. A matéria reclama o espírito e este, por sua vez, se debate em seus tentáculos, ansiando por libertação. Não somos, evidentemente, apologistas da teoria dos anjos decaídos, porquanto não há quem verdadeiramente se precipite das cumeadas de evolução. Quem cai simplesmente se expõe em sua oculta fragilidade. Cremos não ser, de nossa parte, afirmação temerária dizer que o defensor da vida humana numa existência, noutra, se descuidar de seu ideal, poderá se transfigurar no agente de sua destruição. Uma multidão, anônima e desconhecida, vive de nós. Devido ao adiantado da hora, o instrutor, que sempre se dignava nos visitar, sintetizou: Irmãos, silenciemos diante das fraquezas alheias e permaneçamos sempre na expectativa do melhor. Assim como brilha o ouro no cascalho e a semente floresce no monturo, a criatura humana haverá de ressurgir de si mesma. Um dia, perguntaram a um escultor que, incansável, trabalhava sobre um bloco de mármore, qual o motivo do seu martelar sobre esse bloco de pedra disforme. O artista, sem desviar a atenção dos golpes do cinzel com que talhava a rocha, respondeu: necessito libertar o anjo que está preso dentro dela. Nas mãos do artífice divino, o tempo é o martelo e a dor é a precisão do golpe com que ele nos embeleza a forma. Que o Senhor nos abençoe e proteja, agora e sempre. A voz do benfeitor silenciara no salão e tive a nítida impressão de que, então, a penumbra no ambiente se fizera mais densa. Foi como se uma luz gradativamente acesa de súbito se apagasse. Uma enorme e indefinível sensação de vazio se me apossou da alma. Eu vararia noites escutando o irmão José, no entanto a realidade era outra. Estrelas luziam no firmamento, mas a noite, de fato, era o império das trevas. O máximo que poderíamos fazer era não deixar de olhar para cima. Lentamente, Dé Modesta se refez e, por alguns minutos, não houve no recinto quem ousasse romper o silêncio. Verificando, todavia, que ninguém se manifestava, convidei: vamos tomar um café quente. Enquanto, pois, Dé Modesta e Manuel Roberto providenciavam xícaras e canecas, remexi as sobras do jantar, preparando a refeição noturna para os meus gatos, que, miando à minha volta, me traziam de volta ao mundo com as suas aflições e os seus ais. Chegando a casa, com receio de perder a substância das palavras do irmão José naquela noite inesquecível, rascunhei um resumo do teor de sua preleção, lamentando a ausência das comodidades tecnológicas que hoje facilitam a vida humana na Terra. No outro dia, entretanto, no anseio de maior fidelidade possível à comunicação que nos fora transmitida na véspera, entrei em contato com a médium para que ela me auxiliasse a lembrar o que permanecera nos arquivos da mente. Inácio disse-me, ela não me recordo, com riqueza de detalhes, da locução proferida pelo nosso benfeitor, mas algo ficou, sim, retido em minha memória mediúnica. O médium também escuta aí, de certa forma, também grava o que o espírito comunicante está dizendo pela sua boca. Dé Modesta, ao contrário de muitos medianeiros que eu conhecia, não tinha receio algum de ser transparente. Os diálogos que eu mantinha com ela em torno da mediunidade eram sempre proveitosos. Entre nós existia mútua confiança. Ela sabia do meu amor à doutrina e eu conhecia o seu idealismo, a causa que nos era comum.
As outras pendências, tão próprias de tantos espíritos da atualidade, permaneciam de lado. Onde existe sinceridade de propósitos, os motivos não são questionados. Na realidade, a dúvida quanto à autenticidade da fenomenologia mediúnica é mais concernente à incerteza que as pessoas têm a respeito de suas intenções do que propriamente a existência do mundo espiritual e a possibilidade do intercâmbio entre os vivos e os mortos. Com a prática, fui aprendendo, creiam, até hoje não passo, a semelhante respeito, de mero aprendiz que os desencarnados se prevalecem dos medianeiros como instrumentos, independente de suas convicções pessoais, ou seja, por diversos médiuns que vacilavam e vacilam quanto à sua condição mediúnica, a espiritualidade se faz presente, e eu, que de idiota sempre só tive a cara, aguçava os ouvidos e percepções outras, para não deixar escapar nada do que, por vezes, fortuitamente, me chegava do além. Provação e descrença. Aquela senhora, aflita, viera me procurar por recomendação de um amigo que lera os meus livros. Era de Feira de Santana, estado da Bahia. Acompanhada do esposo, rico fazendeiro da região, fora até a minha casa, para uma consulta. Convém esclarecer que, ao longo de minha vida de médico, tratei dos mais diversos e estranhos pacientes portadores de enfermidades psicológicas e espirituais. De modo que digo-lhes com sinceridade, nada mais me causava estranheza. Já tive oportunidade de dizer, alhures, que o meu consultório mais se assemelhava a um confessionário do que propriamente a um posto médico. Não é sem razão que, no passado, os sacerdotes eram médicos, e vice-versa. A arte de curar não se distanciou da arte de crer. Sem fé, nem o médico, nem o paciente logram o êxito necessário. Encurtando divagações, descrevo-lhes, socorrendo-me da memória que, em mim, nunca fui muito lá essas coisas, principalmente para nomes e datas, o diálogo que mantivemos. Espírito prático, eu me habituara a reter apenas o indispensável, anotando em pequenos pedaços de papel o que não me convinha esquecer. Doutor, disse-me ela, sou espírita há mais de 30 anos, antes de mim, a minha avó era adepta da doutrina. Não frequento centro espírita algum com regularidade, mas sou médium. Realizo todas as semanas o culto do Evangelho em minha casa. Estou aqui, doutor, porque estou descrente. O meu filho foi assassinado há quase um ano, um rapaz bom, honesto e trabalhador. Numa discussão com o seu sócio, levou um tiro no coração. Estou desesperada. Onde os espíritos amigos, que não me valeram? Eu vivia orando por ele. Neste mundo, minha irmã, argumentei, comovido com o drama daquela mãe, todos estamos sujeitos à força do karma. Sendo espírita, a senhora não ignora isto. Não somos diferentes de ninguém. Não estamos no espiritismo por mérito, mas por necessidade. Para nós, conhecer a doutrina significa, não raro, receber o remédio antes da dor. Doutor, isto tudo eu sei. Tenho, no meu estado, conversado com muitos companheiros de ideal. É fácil dizer que foi o karma que se cumpriu, é como costumamos dar o assunto por encerrado, não é? Mas e as minhas orações de mãe, não foram ouvidas? Nenhuma prece de mãe pelo filho é ignorada pelas leis que nos presidem o destino. É natural a sua amargura, mas não a sua revolta. Cada espírito renasce com a sua trajetória terrestre mais ou menos definida. Mas o Espiritismo nos ensina que podemos mudá-la. Nós podemos, minha irmã, não os outros. O meu filho era bom, nem Jesus Cristo aceitou ser chamado de bom. Acredito nas virtudes dele, mesmo porque um jovem não teria muito tempo para complicar-se na existência. Quanto mais se vive, por vezes, mais se erra. A conversa prosseguia em tom ameno, embora, interrogando-me daquela maneira, eu me sentisse a própria doutrina sentada no banco dos réus. A sofredora mãe me inquiria como se estivesse inquirindo a Deus:
sem desconfiar que, em minha condição humana, eu, em incontáveis ocasiões, igualmente vacilava. Coisa curiosa. Quando me encontrava mais debilitado espiritualmente é que me apareciam aquelas